Bom dia, amigos e amigas, vereadores e vereadoras do município de Antônio Almeida, Piauí. É com muita alegria que venho participar do primeiro encontro de vereador de Antônio Almeida. Mas antes de entrar na temática do presente encontro, de fazer os agradecimentos e as justificativas cabíveis, gostaria de me apresentar aos senhores que contarão com a nossa presença aqui na manhã deste sábado em Antônio Almeida. Me chamo Thiago Sá, para quem não me conhece, sou assessor jurídico da AVEP há alguns anos e trabalho com a assessoria de Câmara de Vereadores há mais de 10 anos, com atuação no Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União e demais órgãos de controle pertinentes às entidades públicas municipais e estaduais. Dito isso, gostaria de agradecer o convite feito pelo vice-presidente da AVEP, vereador Jardel Paes, para que pudéssemos estar aqui hoje com vocês de maneira virtual, ao que peço desculpas por não poder me fazer presente aí em Antônio Almeida hoje, por razões de incompatibilidade de agendas. Até tinha requerido ao Jardel a mudança de data para que eu pudesse ter o prazer de estar com vocês aí na manhã de hoje, mas infelizmente me foi repassado que não seria possível, então não restou outra alternativa para que não tivesse problema, ruptura com o acontecimento do evento hoje, esse formato virtual, onde eu vou falar aqui para vocês na manhã de hoje, fazer um bate-papo na verdade, sobre o papel do vereador como legislador e fiscalizador, sobre o portal da transparência e as novas exigências do TCE Piauí para a comprovação das diárias. No que se refere aos desafios das câmaras municipais para lidar com as redes sociais, esse tema eu vou deixar a cargo do nosso vice-presidente, que tem alguma experiência na área e vai ter o prazer de falar com vocês sobre isso. Pois bem, meus amigos e minhas amigas vereadores e vereadoras aqui de Antônio Almeida. Como disse, vou trazer aqui para vocês um pouco desse bate-papo no que se refere a esses temas, para que possamos aqui dialogar na manhã de hoje um pouco sobre a temática aqui tratada. O papel do vereador como fiscalizador e como fiscalizador e legislador no executivo municipal. São funções importantes e primordiais, principalmente nos dias atuais. A função legisladora, que é deveras importante, é aquela em que é incumbindo o poder legislativo, o vereador, o edil, que é o responsável por fazer as leis, é a mais importante delegação do povo para o vereador. É a grande lista de instrumentos legais que o legislador municipal precisa aprovar. Começa pela sua carta organizacional, que é a Lei Orgânica Municipal. E aqui eu peço vênia para fazer aqui um alerta. As leis orgânicas municipais, como um todo, no estado do Piauí, elas se encontram defasadas, se encontram desatualizadas, necessitando de uma urgente atualização. A lei orgânica ela tem que ter simetria com a Constituição Estadual, que foi recentemente atualizada, e identidade também à Constituição Federal, que constantemente sofre as suas atualizações. A maioria das leis orgânicas datam de 1989, um ano após a promulgação da nossa Constituição, e de lá para cá pouco sofreram atualizações. Então, deixo aqui esse alerta aos nobres edis aqui presentes, para que façam essa introspecção em suas atividades legisladoras no que se refere à Lei Orgânica Municipal, para que façam as atualizações necessárias, para que se encontrem em acordo com a Constituição do Estado e em acordo com a Constituição Federal, ressaltando seus aspectos peculiares, suas questões locais, que é assim que a Constituição Federal prevê. Dito isso, segue-se todo o conjunto de normas para ambos os poderes do município, ressaltando uma das mais importantes funções das câmaras municipais. Dentro desse escopo, que seriam essas leis? As leis complementares, como o plano diretor e códigos em geral, instrumentos de planejamento municipal, como o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, que delimitam o arcabouço orçamentário, e é de lá que o Poder Legislativo vai traçar seus objetivos
enquanto poder, definindo e trabalhando seu orçamento. O Estatuto dos Servidores Municipais, Lei de Concessão e Permissão de Serviços Públicos, estrutura administrativa do Poder Executivo e do Legislativo, leis ordinárias em geral, e aqui chama a atenção às normas constitucionais, leis federais, a lei orgânica municipal e ao regimento interno, no que se diz respeito ao processo legislativo. E aqui peço venha mais uma vez para também alertar a necessidade de atualização dos regimentos internos. Como é uma natureza mais interna corporis, o regimento interno ele necessita de uma atenção especial dos vereadores. Tem que se averiguar as peculiaridades do funcionamento de cada casa legislativa municipal para que o regimento interno possa ter a sua efetividade plena. Não adianta, eu poderia mandar aqui para o senhor Antônio Almeida, como eu poderia mandar para todas as câmaras do estado do Piauí, o modelo de regimento interno. Se a Câmara não se debruçar sobre esse instrumento normativo, verificar as suas peculiaridades, suas necessidades, adequar a sua realidade local, esse regimento interno vai continuar desatualizado, não vai servir a sua essência, que é a de fazer com que a Câmara tenha uma estruturação em suas atividades. Então, repito, há a necessidade das câmaras voltarem para seus regimentos internos, verificarem quando foi a última atualização e assim fazerem, para que possam fazer uso pleno dos seus regimentos internos. Iniciativa exclusiva e o concorrente, matéria de competência do município, turnos de discussão e votação, quórum de votação, intertícios entre os turnos, sanção e veto, promulgação e publicação. Todos esses atos que fiz referência aqui se tratam da função legisladora das câmaras municipais, que devem ter atenção total, vez que é uma das funções mais importantes das câmaras municipais. Passamos agora à questão da função fiscalizadora, que é o que foi me solicitado aqui a falar na manhã de hoje com vocês. Bastante negligenciada, diga-se de passagem, em muitos municípios, a função fiscalizadora, se bem e constantemente exercida pelas comissões permanentes ou através de requerimento de informações, seja através de CPIs, que são as comissões parlamentares de inquérito, e ainda na análise e julgamento das contas do Executivo, pode reverter a visão da população sobre as câmaras municipais. A fiscalização do Executivo, das autarquias e fundações municipais, além das formas previstas em lei, pode se dar através de denúncia ao Tribunal de Contas. Isso ocorre muito, tanto através das denúncias formais, como as denúncias através da ouvidoria, onde há a preservação da identidade do denunciante. Através de pedidos de inspeção in loco, comunicações ao Ministério Público de ato que possa constituir crime e ou improbidade administrativa, pode-se dar-se também através de convite ao prefeito para, querendo, esclarecer dúvidas sobre a situação municipal, também através de convocação de secretários ou diretores para dar explicações sobre suas atividades. A fiscalização ela deve ser permanente sobre os esclarecimentos e balancetes que o prefeito enviara para a Câmara Municipal, como sobre o portal da transparência, tema a seguir tratado, sobre as licitações e contratos, etc., sobre todas as ações e atos que competem ao Poder Executivo Municipal. E o que o povo espera desse Poder Legislativo, o que o povo espera dentro dessa função fiscalizadora e legisladora das câmaras municipais? O povo espera que as câmaras legislem bem e em favor do bem-estar geral da população, observados os princípios constitucionais previstos no artigo 37 da nossa Constituição Federal. É grande a responsabilidade do povo a escolher os seus representantes, seja para elaborar a Constituição do Estado, seja para elaborar as leis infraconstitucionais, uma vez que afetam a vida dos próprios poderes, das unidades federadas e dos cidadãos. Mas vale observar que todas as leis precisam ser aprovadas pelo Legislativo. Precisam ser aprovadas. Aí o que eu fiz referência há pouco, que é uma das funções mais importantes do Poder Legislativo. E é isso que o povo espera, a população espera. E ela está cada vez mais atenta aos meios de comunicação. Todas as câmaras hoje dispõem de canais
de transmissão online de suas sessões, seja pela página na internet, seja pelo Instagram, Facebook. E essa questão da comunicação, da interatividade, da publicidade, nos traz aqui ao nosso segundo tema, que é sobre o Portal da Transparência. O Portal da Transparência, ele é, na verdade, uma exigência da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011. Em julho de 2012, foi expedido o Decreto 17.630, que tratou de regulamentar a Lei Federal de Acesso à Informação. Por meio de um trabalho integrado de diversas secretarias, o decreto ele determina os meios de solicitação, prazos para as respostas, os recursos, as comissões, avaliações de julgamentos e outros pontos pertinentes a este tema. E o que é a Lei de Acesso à Informação? Ela veio para regulamentar o acesso às informações públicas, garantidas pelo inciso 33 do artigo 5º, do inciso 2º, do parágrafo 3º, do artigo 37 e do parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal do Brasil. E tem o objetivo de assegurar e garantir o direito fundamental de acesso às informações públicas. A lei apresenta procedimentos que devem ser observados pela administração pública para permitir o acesso dos cidadãos a qualquer documento, registro administrativo e atos do governo. Quem deve cumprir a lei de acesso à informação no que se refere à transparência dos dados públicos? A promulgação e a vigência da lei, ela vinculou para seu devido cumprimento os órgãos dos três poderes de todos os entes administrativos, dos entes federativos, a União, Estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Além disso, os tribunais de contas, ministérios públicos, órgãos da administração indireta e entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos devem dar cumprimento à Lei 12.527 de 2011. E o que é que a Lei de Acesso à Informação estipula? Ela vai estipular os procedimentos, normas e prazos para o processamento dos pedidos de informação, a criação de um serviço de informações ao cidadão em todos os órgãos e entidades do poder público, a possibilidade recursal em caso de negativa de acesso às informações pretendidas, informações mínimas que órgãos e entidades públicas devem disponibilizar, que é a chamada transparência ativa, e o meio de disponibilização das informações. E aqui eu gostaria de destacar que esta é uma das falhas que mais vem aparecendo nos relatórios da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal no que se refere às câmaras municipais. As câmaras municipais do estado do Piauí ainda pecam muito na disponibilização das informações em seus portais da transparência. É uma questão que o gestor tem que se voltar, é uma exigência legal. Ele está presente como matriz de fiscalizatória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, e se não for regulamentado, além de gerar multa, pode gerar a reprovação das contas do gestor da Câmara Municipal. E aí, dito isso, eu gostaria de deixar bem claro que quem julga as contas das câmaras municipais é o Tribunal de Contas, e uma vez tendo essas reprovadas, o gestor ficará inelegível. Então, toda a atenção ao que se refere ao Portal da Transparência, que é uma das matrizes de fiscalização da nossa Corte de Contas e que as câmaras ainda têm muita deficiência. Então é buscar mecanismo de fazer essa disponibilização dessas informações, que deve acontecer até 24 horas da ocorrência da despesa, do ato, da materialização daquela procedimento praticado pelo Poder Legislativo Municipal, seja uma requisição, seja um pagamento, seja uma contratação, eles têm que estar todos disponibilizados em seus portais da transparência. E aí, como eu disse para vocês, isso é mais um bate-papo, os temas eles são curtos, não necessitam de tamanha dilação. O que seria interessante era a interação com os senhores vereadores, com as senhoras vereadoras, que infelizmente a ferramenta aqui não me permite, mas que o nosso vice-presidente da VEP, vereador Jardel, vai estar com vocês aí presencialmente, está com vocês aí presencialmente, vai catalogar todas as dúvidas e mandar para que a gente possa depois respondê-las uma a uma,
a gente também fica à disposição de todos na VEP para prestar esclarecimentos e tirar dúvidas. E o último tema da nossa fala aqui hoje é a questão das diárias. Eu gostaria de dizer a vocês que a diária é um tema recorrente também nas prestações de contas, tanto das administrações municipais como das estaduais, e ela tem que ser uma atenção do gestor, porque ela necessita que seja feito todo um procedimento, todo um rito da despesa para que ela seja comprovada e que não tenha nenhuma restrição quanto à sua utilização. A diária não é um bicho de sete cabeças, ela é devido o pagamento quando o servidor ou quando o legislador, o vereador, ele se desloca da sede do Poder Legislativo em atribuição dada pelo Poder Legislativo, então ele vai trabalhar externamente pelo Poder Legislativo e em função desse poder. Então, não, por isso é que tem que ter todo um regramento. Então, o Tribunal de Contas hoje ele vai observar o quê? Que cada diária ela deve ter um processo de despesa com a apresentação de informações que justifiquem o gasto que será realizado, como por exemplo, o destino da viagem, o motivo daquela viagem e o período de permanência do afastamento com o respectivo número de diárias. Então tem que necessariamente ter estes dados no procedimento de despesa do pagamento da diária. Não é simplesmente pagar a diária ao vereador e sequer ter o comprovante da utilização dessa diária. Então o vereador ou o servidor vai estar à disposição do serviço da Câmara externamente, por isso ele tem direito à questão dessa diária, e a diária tem que ter esses requisitos. É interessante que a Câmara regulamente, através de resolução ou outro instrumento normativo que a sua lei orgânica autorizar, ou regimento interno, a regulamentação dessas pagamento dessas diárias, para que o gestor não incorra em equívoco, para que lá tenha concessão de uma diária, meia diária, valor da diária para dentro do Estado, valor da diária para fora do Estado, e toda essa regulamentação desse procedimento de despesa. Repito, com as informações que justifiquem o gasto que vai ser realizado, o destino, o motivo da viagem, o período da permanência do afastamento lá em serviço da Câmara e a quantidade de diárias pagas para aquela finalidade. Sempre que tiver uma diária for a questão de um curso, um evento, algum órgão que emita uma comprovação da visita do vereador ou do servidor, é também interessante se colocar dentro do procedimento de justificativa da diária. Por quê? Porque tudo isso vai integrar a prestação de contas do Poder Legislativo Municipal, e com toda essa documentação em mãos, os agentes fiscalizatórios do Tribunal de Contas terão como atestar a validade daquela diária. Tudo isso atendido, a diária ela é classificada como legítima e não há problema ou restrição nenhuma ao seu pagamento, e por consequência não haverá também nenhuma aplicação de penalidade ou punição ao gestor da Câmara Municipal. Então, amigos, é isso. Questões pontuais, como tratamos aqui da questão fiscalizatória e legisladora do Poder Legislativo Municipal, em relação ao portal da transparência, que há necessidade de alimentação desses portais. As câmaras do Estado do Piauí, em sua maioria, já detêm dos portais com o sufixo de leg, há muitos disponibilizados até pelo Interlex, que é o sistema legislativo do Senado Federal. E em relação à questão das diárias, atenção no procedimento de despesa que justifiquem a utilização dessas diárias. Toda a atenção não é pouca ao gestor municipal das câmaras. É interessante sempre que o presidente tenha assessores de sua confiança para lidar com esse dia a dia nas câmaras municipais, porque vocês são políticos e políticos têm a função de apurar, de entender as demandas da população e traduzir essa demanda em leis que vão refletir em benefícios para essa população. Então é natural que vocês tenham assessores que lhe acompanhem nesses trabalhos. Ter uma boa assessoria jurídica, ter uma boa assessoria contábil, ter uma boa assessoria legislativa, para que assim minimizem os erros. Os erros eles acontecerão. Não serão responsabilizados desde que esses erros sejam
erros formais, sejam erros de natureza procedimental, porque erros de natureza material que denotem malversação do erário, desvio de dinheiro público, esses são atingidos pela lei de improbidade administrativa, que detém o Ministério Público como autor dessas ações. Então é isso, meus amigos, foi um prazer estar com vocês aqui na manhã de hoje, na cidade de Antônio Almeida, mesmo que de maneira virtual. Queria muito estar aí presente, eu gosto muito desse corpo a corpo, apesar das restrições sanitárias impostas pela Covid, porque cada encontro desse, quando a gente se permite o diálogo, permite a comunicação com os vereadores, sempre vem uma dúvida nova, sempre surge uma dúvida que não é presente aqui nos temas que nos foi colocado hoje pelo vice-presidente Jardel, nesse tema de hoje. Então é sempre boa essa troca de ideias. Eu sempre saio enriquecido e engrandecido em encontros como esse. Peço perdão mais uma vez não poder participar aí presencialmente. Espero que esse vídeo satisfaça um pouco e tenha tirado as dúvidas de vocês, caso elas permaneçam. Como eu falei anteriormente, o Jardel estará aí com vocês presencialmente, colhendo essas dúvidas e remetendo a gente. Nós teremos todo o prazer de respondê-las na maneira mais breve possível. E continuamos à disposição dos vereadores de Antônio Almeida, dos vereadores da região, que porventura estejam presentes aí hoje na sede do Poder Legislativo, para tirar dúvidas lá na VEP. Estamos sempre à disposição, nossos contatos estão lá à disposição de vocês. Estamos sempre disponíveis pelo WhatsApp para tirar dúvidas ou ao telefone, sendo sempre um prazer colaborar com o desenvolvimento da vereança no estado do Piauí. Tenham um bom encontro e um bom final de semana, e um abraço a todos.